Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu de Shalom, servo do Senhor. Iremos meditar sobre a passagem de Daniel, do capítulo 5, que nos fala do grande acontecimento. O neto de Nabucodonosor estava reinando, Belzazar, e ele fez um grande banquete. Vejam só. O rei Belzazar, neto de Nabucodonosor, fez um grande banquete e blasfemou contra o Deus ao mandar trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que haviam sido saqueados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, para beberem vinho neles e adorarem seus deuses de ouro, de prata, de bronze, ferro, madeira e pedra. Daniel, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Iremos ter uma visão panorâmica resumida deste estudo. A frase Mene, Mene, Tekel, Parsim foi escrita sobrenaturalmente por uma mão misteriosa na parede do palácio do rei Belzazar, durante um grande banquete que ele oferecia em Babilônia. Esse evento está registrado no livro de Daniel, no capítulo 5. E essa frase foi uma mensagem do julgamento de Deus contra Belzazar e o seu reino. Vamos lá. Enquanto festejavam, apareceu uma mão misteriosa que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar a frase. Então chamaram o profeta Daniel, que revelou o significado da mensagem. O significado da escrita em Daniel está no livro de Daniel, no capítulo 5, do versículo 26 ao 28. Mene, aí Daniel começou a dar a interpretação ao rei Belzazar. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Olha só, Deus havia contado os dias do reinado de Belzazar e havia determinado o fim. Saiba, quando Deus determina, quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus fala, meu amigo, você pode ter certeza, cumprir-se-á a palavra dele, porque ela jamais voltará vazia. Está lá escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11. Vamos lá. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Belzazar foi avaliado por Deus e achado indigno e insuficiente. Continuando. Uparsim, ou Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O império babilônico seria destruído e entregue aos medos e os persas. Olha que tremendo. Imagina um reino no seu poder e de repente Deus determina o fim do reinado. Você pode ter certeza. Zombará o homem de Deus? Jamais. Pode ter certeza. Vamos lá, continuando. Qual rei perdeu o trono? O rei que perdeu o trono foi Belzazar, o último rei da Babilônia. Na mesma noite, e veja só, irmãos, observe só, na mesma noite, após a interpretação de Daniel, naquela mesma noite, esse dito cujo, neto de Nabucodonosor, que reinava lá, o rei Belzazar foi assassinado. Foi morto e Dário, o medo, assumiu o reino. Está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 30 ao 31. Conclusão. A frase Mene, Mene, Tekel, Parsim foi uma sentença direta de Deus para julgar o orgulho, a idolatria e o desprezo espiritual de Belzazar. Veja só, foi também o anúncio do fim do Império Babilônico, que foi entregue ao Império dos Medos e Persas naquela mesma noite.
Essa história é um poderoso lembrete de que Deus pesa as ações dos reis e das nações e que nenhuma autoridade ou qualquer pessoa é maior do que a sua. Então, amados irmãos, isso é um aprendizado. Deus não se deixa escarnecer. Quando o Senhor resolve agir, pode ter certeza. A palavra de Deus diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Saiba, devemos permanecer firmes e constantes na obra do Senhor. E nossos inimigos, todos aqueles que se opõem, que se levantam contra a obra de Deus em nossas vidas, serão envergonhados. O Senhor dos Exércitos os repreenderá. Você continue fazendo a obra de Deus, você continue levando o evangelho da salvação e saiba que a porta que Deus abrir, ninguém fecha. E aquela que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abrir, a pessoa interessada quiser entrar pela mesma porta, ela vai sucumbir. Lembra quando Deus abriu o Mar Vermelho? O pessoal fala da grande travessia. Claro que os israelitas tiveram vitória quando Moisés levantou o cajado e ordenou ao povo que marchasse. E eles avançaram. Mas nessa porta que foi aberta, o exército faraó também entrou depois para perseguir o povo de Deus. Mas a porta que você entra por Deus, se o inimigo tentar entrar, seja lá quem for, o Senhor os repreenderá. Todos, o exército de Faraó foi abatido. Guarde esta palavra e que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus continue nos abençoando.